Oi, pessoal. Estamos no primeiro bloco e nesse bloco agora eu tenho duas irmãs. Elas vão conversar um pouquinho. Uma já está fazendo a parte do coach, a outra está começando agora e eu quero ver esses dois lados. O lado de quem já está fazendo, o lado de quem vai começar agora. E aí elas vão estar interagindo com a gente, conversando por que elas estão aqui, o que aconteceu, qual é a experiência delas. E aí então, no lugar de eu ficar falando aqui, eu quero então pedir para elas se apresentarem. Então vamos lá. Solange, me diz um pouquinho quem é você. Olá pessoal, o meu nome é Solange, eu sou empresária, trabalho no ramo de provedor de internet especificamente, sou pedagoga, me formei em pós-graduação em séries iniciais, educação infantil e atualmente eu estou procurando um novo ramo para eu poder atuar. Ok. Fez o curso de coach, tá fazendo o curso de coach, está fazendo a parte de inteligência emocional, está naqueles agora no processo de atendimentos, né? Sim. Até para ter o certificado, fazer a parte. E aí, nessa história, você envolveu a sua irmã, que agora primeiro eu quero saber quem ela é. Okay. E depois a gente volta nesse assunto. Mas vamos lá. Quem é você? Me explica, como é, onde você mora, o que você faz, sua formação, me fala um pouquinho. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Nessilene Almeida, eu sou advogada, atuo na área de família. E atuo na área de família, mas sou pós-graduada na área de trabalho, viu? Direito do trabalho, processo de trabalho. E atualmente eu estou terminando um mestrado em sociologia. Eu posso falar um pouquinho sobre a sua pergunta inicial? Pode, fica à vontade. Então, você começou a sua fala perguntando, né? Quem é você? Isso. E há uns 3 meses eu fiz uma palestra e eu intitulei a palestra assim também, Quem é você? E se eu volto um pouquinho para falar da minha história de vida, eu posso falar agora? Deve, okay. Pode falar, cara. Bom, eu venho de uma família grande e eu sou a última filha, né, a filha caçula. Minha mãe foi professora estadual durante 30 anos e durante esse tempo ela trabalhava pela manhã, pela tarde e estudava à noite. Então minha mãe nunca teve muito tempo para dedicar à família, para dedicar aos filhos. E cada um dos meus irmãos assimilou essa ausência materna de uma forma. E quando eu paro para ver o resultado dessa ausência na minha vida, eu percebo que essa ausência foi catastrófica. E um dos resultados negativos foi a insegurança. Ok. Essa insegurança, durante muito tempo, eu não sabia que eu era insegura. Durante muito tempo eu não assimilei essa insegurança. Mas por que eu não assimilava? Porque eu disfarçava para mim mesma. Eu não sabia que eu era insegura e eu me via me valendo de vários mecanismos e eu não sabia por que eu me valia, por que eu recorria a esses mecanismos. Até que, e eu disfarçava muito bem, viu? Então eu me auto-sabotava, literalmente me auto-sabotava. As máscaras, né? As máscaras. E por que eu digo que eu me auto-sabotava? Eu não assumia para mim mesma. E nós sabemos que nós só temos como mudar uma situação, mudar uma realidade a partir do momento que eu encaro essa realidade. Ok, verdade. E quando você fez essa pergunta, quem é você, Nessilene, quem é você? Eu me apresentei. Porque geralmente nós nos apresentamos dessa forma. Quem sou eu? E aí a minha apresentação depende do ambiente que eu estou. Se eu estou na escola do meu filho, eu sou a mãe do Gabriel Eduardo, do 4º ano. Isso. Se eu estou na igreja, eu sou a fulana que pertence à igreja tal, mas estou feliz aqui em visitá-los. Né? Se eu estou no fórum, boa tarde, eu sou a advogada tal, eu quero ver o processo número tal. Então, a forma que nós nos apresentamos depende do ambiente que nós estamos. E quando eu parei e me fiz essa pergunta, quem sou eu? Eu comecei a entender o porquê de algumas atitudes minhas. Mas quando eu paro e eu pergunto, quem sou eu?
para eu saber quem sou eu tenho que dedicar tempo a mim mesma. Sim. Eu só tenho como, eu costumo falar isso, eu só tenho como lidar bem com algo, eu só tenho como editar um texto, digitar um texto e editá-lo a partir do momento que eu sei mexer no Word. Eu só tenho como programar, fazer um PowerPoint bem bacana a partir do momento que eu sei mexer no programa. Eu só vou ter como lidar com as minhas inseguranças a partir do momento que eu me dedicar a me conhecer. Primeiro autoconhecimento para depois ter autotransformação. Não tem jeito. Sim, com certeza. E essa autotransformação é algo que eu não sabia que eu precisava dela porque eu não assimilava o meu problema. Você estava falando desse eu sou, dessa parte de quem eu sou, e aí eu fiquei imaginando o seguinte: uma pessoa que usa máscara, mas que dentro dela ela está meio perdida, tem resultados muito ruins. Sim. A pessoa parece que fica patinando. Ela sabe, às vezes, no inconsciente, ela sabe que pode realizar algo, ela sabe que ela pode ser melhor nas relações com as pessoas, nas relações, aí vem íntimas que eu falo, seria esposo, filhos, amigos, parentes, nas relações familiares, e até mais próximas, né, como filhos e esposo, esposa, e na relação profissional. Quando você não se conhece, você fica aquela coisinha assim, podia ser melhor. Aí tem gente que fica patinando, tem gente que fica com aquela coisa, aquele vazio interno, mas não sabe o que ele tem que fazer, e tem gente que sabe que pode ir, que tem que chegar lá, mas não sabe qual é o caminho. Ou seja, você tem ali já 3 pontos totalmente diferentes, né? 3 áreas totalmente diferentes. E aí a minha pergunta para você é o seguinte: quando você vê isso, como que seria, por exemplo, o que você sentia dessa briga do eu sou não respondido? Como é que seria? O que acontece na vida das pessoas? Por que você veio para o coach, por exemplo? Na verdade, eu não assimilava o eu sou. Não, eu assimilava o eu quero ser. E aí eu ficava comigo. Qual é o caminho que eu vou trilhar para alcançar esse sonho, o ser? Que eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu tenho bagagem. Ok. Como é que eu vou fazer para chegar lá? Então você estava visualizando algo que podia ser e ficava, então, tem um gap aqui na realidade, um buraco da onde você quer ser e você fica ali, mas você sabe que pode chegar lá. Qual é a ponte? Faltava um caminho. E foi aí que eu descobri, que eu comecei a pesquisar e descobri o curso de coaching, né? Ninguém nunca tinha me falado, eu já tinha assistido algumas palestras. E aí, pesquisando, eu descobri, eu falei, gente, mas o que é o coaching? E eu assisti a uma palestra falando justamente sobre essa busca, né? Como é importante a gente se encontrar. Entendi. E foi quando eu me interessei pela área. Agora, parece que ela pulou na sua frente, né? Você descobriu primeiro e ela fez primeiro? Foi. Eu descobri e ela veio primeiro. Por quê? Porque eu descobri justamente quando eu estava iniciando o mestrado. E o mestrado, né, a gente sabe, quem faz mestrado sabe que é um período assim, de extrema turbulência na vida da gente, tanto que a gente no bate-papo anterior, você disse que as pessoas que não conseguem, existem pessoas que não conseguem gerir muito bem esse período, e aí acabam entrando em confronto com o filho, com o marido, no trabalho, né? E é isso mesmo que acontece. Por quê? Porque é um período muito curto de tempo para a gente fazer muita coisa. E foi nesse período que eu comecei a buscar, meu Deus, quem sou eu? Né? Por que eu busco tanto, mas eu não consigo transformar? Qual é a ponte? Como é que eu vou construir essa ponte para me projetar, para passar sobre esse abismo? Foi aí que eu conheci o curso, comecei a pesquisar e falei com ela. Eu falei, olha, tem uma área profissional, mas muito interessante, e eu acho que a gente pode atuar. E aí, o que você acha? E aí ela teve alguns problemas na vida dela e ela começou a buscar, e foi onde ela conheceu, ela
soube do Instituto Advento. Então, peraí, vamos lá, Solange, agora contigo. A sua irmã foi lá fazendo mestrado, eu também conheci o coach fazendo mestrado, eu tinha passado pela psicopedagogia, tinha passado pela educação especial, como pós-graduação, fui fazer mestrado na FUCAP, mestrado em administração de empresas, e lá eu virei para o meu orientador e falei, seguinte, eu quero uma técnica, eu quero estudar um método, eu quero estudar algo que eu possa fazer a pessoa crescer o mais rápido possível. É desenvolvimento pessoal, mas eu quero algo rápido, porque eu tinha vindo da área de informática. Então, área de informática, ninguém tem paciência com o cara da informática, porque tem que resolver assim. Porque quando você digita ali, você dá o enter, você quer que apareça o negócio. E todo mundo acha que todos os problemas da informática são resolvidos assim. E a gente é acostumado nesse negócio. Então, eu tinha trago isso para mim e eu falei, eu quero resolver rápido. Ele falou, Marcos, a técnica que você vai estudar, que você vai pegar, a metodologia é coach. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou assim, tem um problema na tua mão. Não tem material acadêmico em português. Você vai ter que ir para o inglês. Eu falei, não, tudo bem, então nós vamos ter que estudar, vamos para o inglês. Então, lá que eu descobri. Então, assim, é interessante que a gente tem isso em comum. A gente foi para o mestrado, no mestrado vem o coach. Mas, vamos lá, não é sobre mim. Eu quero saber, focando agora, ela trouxe uma ideia de desenvolvimento para você sair de onde você está, criar uma ponte para alcançar aquilo que você quer. Então, o coach seria a ponte que liga aonde você está e aonde você quer chegar. Isso. E aí, como é que foi, Solange? Qual que é a sua experiência, então? Marcos, é muito interessante, porque, como ela havia dito no início, duas pessoas, a nossa diferença de idade é pouca. E, assim, a mesma vivência dela foi a minha, com a diferença de idade. E a maneira como ela se projeta no mercado e a maneira como eu me projetei no mercado. Às vezes ela reclama assim, poxa, você é muito individualista. Você fala, eu vou fazer. E assim, eu saio e faço. Eu não sei se vai dar certo ou se não vai dar certo, sabe? Eu vou e faço. Processei aqui, entendi, saio e faço. E assim, muito interessante que eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, certo. Sempre gostei de estar próximo e sempre gostei muito da área de vendas. Financeiro também, gosto de mexer, é uma coisa assim que me envolve, eu gosto de ver o crescimento financeiro mesmo das empresas em si. E eu comecei a trabalhar na área de curso de informática. Chegou um momento que as pessoas começaram a questionar, mas qual a sua formação? Então, achei necessário fazer um curso de pedagogia para ter uma didática boa dentro do curso. E, paralelo a isso, o meu esposo começou a trabalhar com a empresa de provedor de internet. Certo. Eu percebi que entre curso de informática e provedor de internet, provedor daria um resultado melhor financeiro. Ok. O mercado de trabalho estava mais aberto para internet do que para curso de informática. Então eu comecei a investir tempo e dinheiro também dentro do provedor. Entendi. E com o passar dos anos, eu e meu esposo trabalhando juntos, sempre há um desgaste. Sim, a empresa familiar, sim. Uma empresa familiar tem um desgaste, é interessante que a empresa familiar ela tem um desgaste emocional e um desgaste familiar, por ser uma empresa familiar. Isso, e é onde chega o momento que a gente tem que fazer escolhas. O que a gente realmente quer? A gente quer a empresa ou a gente quer a família? E é uma
Uma pergunta que, se a gente parar para pensar, não era, na realidade, assim, não era para estar essas duas perguntas no mesmo local, né? Porque na realidade os dois deveriam existir, né? Mas por não ter as ferramentas corretas ou às vezes ter um ambiente que dificulta, então você tem uma coisa que é legal, que é a empresa trabalhar junto, e você tem a família. No lugar de estar unindo, está separando. Isso. Né? O negócio teria que ver e entender as pessoas. Mas é muito interessante que isso acontece muito. Sim, se no início da empresa eu tivesse algum conhecimento de coach, nós automaticamente a gente ia querer aplicar algumas ferramentas em nós mesmos para assim não estar chocando um com o outro, a liderança de um com a liderança de outro. Sim. Porque tem a ferramenta DISC, onde a gente faz a análise do perfil comportamental. Sim. Então ajuda muito, me ajudou muito a entender o meu esposo e a respeitá-lo de acordo com o perfil dele, o ser dele. É legal que você consegue atender a necessidade do outro, né? Sim. Conhecendo o outro, você consegue atender a necessidade do outro. Sim. E a gente se autoconhecendo também. Então a gente sabe os pontos fracos que a gente tem. Sim. Os pontos fortes, os positivos e os negativos, né? E é onde a gente precisa começar a se enxergar dentro do local onde você está, seja no trabalho, seja na igreja, seja na escola, seja dentro da sua casa, entendeu? O seu relacionamento com os filhos. Então, deixa eu entender. Ela foi fazer mestrado, lá no mestrado achou o coach, começou a estudar coach, trouxe para você como uma ideia de ponte. Isso. Você trabalhando como empresária, tendo a sua filhos, esposo, empresa familiar, e ali os conflitos que você estava tendo nas relações e com você mesmo, quando você veio fazer o coach, você começa a ter respostas, criar ponte daquilo onde você está, onde você quer chegar, e você começa a consertar as coisas ao redor. Sim. Eu só queria levantar um ponto. Você está há quantos meses, quanto tempo que você está fazendo curso de coach? Olha, o curso tem novembro, dezembro, 2 meses. E você teve, porque você teve contato, que era coach, e depois você teve o contato com a Angélica, não foi isso? Que foi minha aluna e trabalha com terapia, e ela faz a parte terapêutica, ela é terapeuta com coach. Ela usa terapia de casal e familiar com coach. E ela aplica nas terapias dela muitas ferramentas do coach. Ela fez, porque tem muita gente que pega o coach e aplica na profissão. Ela foi uma. Sim. Ela continua sendo terapeuta, mas nas sessões dela ela aplica sessões técnicas de coach dentro de uma sessão terapêutica. Isso, ela é uma excelente profissional. Não, a Angélica é show de bola. Se você quer alguém para falar sobre sexualidade, casal, procura a Angélica. Depois ela vai estar lá nos coaches, ela já foi palestrante junto comigo. Eu fui coordenador do congresso, ela veio, o Educa Coach, o ano passado, e ela deu a palestra pra gente lá. A Angélica é uma parceira. E agradecer por ela, né? Isso. Porque na verdade vocês duas estão aqui na frente, porque vocês estavam numa busca e ela foi a conexão, né, que Deus usou pra gente. Se não fosse a Angélica, nós não estaríamos nessa mesa aqui agora. Com certeza, eu não teria te conhecido. É verdade. Mas aí você viu o coach, pouco tempo você já começou a organizar essas coisas. Sim. O autoconhecimento, ele é fundamental para a gente se relacionar. Tem eu não sei se eu vou acertar, se é um pensamento. Ok. Mas fala que todo comportamento que eu tenho de forma constante e avolumada, isso forma em mim uma crença. Ok.
E essa crença ela é determinante na minha vida e ela produz os resultados daquilo que eu quero. Então, se eu penso que eu posso alguma coisa, se eu quero mudar de profissão, às vezes eu estou num determinado, numa determinada área, ganho bem, mas eu sei que eu posso ganhar mais. Ok. Então, eu entro ali com alguns comportamentos, com algumas atitudes, e aquilo que eu penso, isso para mim funciona dessa forma. Ok, não. Vai gerindo na minha mente alguns pensamentos e eu sempre costumo olhar de forma positiva, Marcos. Quem me conhece sabe muito bem, quando eu comecei a minha carreira como empresária, eu não tinha nada, a não ser essa força de vontade, não tenho vergonha de errar. Se eu estou em público e eu erro, para mim é uma coisa normal. Então, eu queria deixar claro, por exemplo, a ideia é que você venha sentar com a gente aqui na mesa para você participar, ouvir as pessoas. E a ideia a gente aqui está pegando coisas, opiniões mesmo, de pessoas que estão... Porque quando a gente pega uma pessoa formada, as pessoas pensam assim, tá vendo, tá formado, já tá um padrão ali. Já deu certo. Né? Isso, E na realidade, a ideia de fazer a entrevista com vocês, e duas irmãs totalmente diferentes, Isso. do mesmo local, mas diferentes. E fisicamente também, se sair ali fora falar que são irmãs, tipo assim, quem são irmãs? Não vai falar que são irmãs, entendeu? Então, assim, são pessoas diferentes. E a ideia de trazer para conversar com vocês é porque vão ter pessoas que estão assistindo e elas vão se identificar com vocês na busca que vocês também estavam tendo, de achar a ponte, de achar aquilo que faz, entendeu? Então, eu acho que é legal isso daí. Eu tenho uma pergunta para vocês. Você já começou, fez os módulos, agora está em um período que vai sedimentar, que vai fortalecer aquilo que você estava estudando. Então, você está estudando, agora é a prática. Sim. Né? Nessilene, ela está entrando, vai entrar agora, vai começar, ela teve contato por atendimentos, né? Porque ela descobriu, levou para você, você veio, fez e você foi lá atendê-la, né? Isso, comecei a aplicar as ferramentas nela. Então, aí agora ela está vindo também para ser aluna e também aplicar nos outros. E aí a minha pergunta para vocês é o seguinte: qual é a aplicação que vocês acham que o coach com inteligência emocional, qual a aplicação que pode ser feita na vida das pessoas? Tem gente, por exemplo, que está nos assistindo agora e ela fica pensando assim, pô, legal, mas como? Então, como que vocês estão olhando no estágio que vocês estão, qual é a forma, como que o coach pode ajudar as pessoas? Quem começa? Posso responder primeiro? Foi mais esperta. Levantou a mão primeiro. Vai. Vai lá. Então, aí eu vou me reportar a situação ao momento do mestrado de novo. E aí, quando eu estava ali, né, ansiosa naquele ambiente que eu não conhecia, né, uma situação completamente nova para mim, já fazia muito tempo que eu tinha saído da faculdade, tempo que eu tinha terminado a pós-graduação. Então, quando você volta para uma sala de aula, você volta com uma certa insegurança, né? Ainda mais a turma de mestrado, é uma turma menor, você encontra pessoas extremamente qualificadas ali, quando você chega, o ambiente assim te intimida um pouco. E aí, teve uma vez que eu cheguei em casa e eu fui ler a Bíblia. Aí eu me deparei, não lembro o capítulo e o verso agora, mas foi um verso que ficou memorizado para mim. E é aquele verso que diz assim: forte não é aquele que controla uma cidade, forte é aquele que controla a si mesmo. E acabou que eu consegui linkar tudo, o mestrado, a insegurança, o medo do desconhecido, porque o desconhecido é algo que automaticamente traz medo para a gente, né? Aquele ambiente, para mim, novo. Então, quando eu linkei mestrado com esse verso da Bíblia, com o coach,
eu descobri, pronto, é a minha ponte. Agora, se eu conseguir encontrar isso daí, se eu conseguir concretizar, eu vou para frente. Por quê? Porque eu não tenho como ir para frente se eu não me conhecer. Então, quando você começou, quem é você? Olha só a importância. Eu tenho que me conhecer para me relacionar bem com as pessoas, para saber onde eu estou, reconhecer onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental em tudo na nossa vida, para tudo na nossa vida. Agora você pode falar. É interessante. É interessante que ela usou assim um termo medo. A palavra medo. Todos nós sentimos medo. Verdade. Não é verdade? A gente sente muito medo. Mas o que está por trás do medo? O que gera medo em nós? Por que muitas vezes as pessoas terminam uma formação no nível superior e não conseguem destravar e se projetar no mercado de trabalho? Pelo medo. Mas o que te causou o medo? O que está por trás do medo? Então, você vai ter aí um monte de travas, bloqueios e tal, e um deles é o medo, né? O medo. E aí vem a forma que a gente lida com isso, é o fator decisivo, né? Eu reconheço que eu tenho medo e eu não fico estagnada, eu não fico inerte. Qual é a forma que eu vou resolver essa minha situação? Sim, tem pessoas... A Solange já fez o DISC, né? Já aplicou o DISC e tal, e é interessante quando o DISC é uma técnica, é uma das melhores, é a maior técnica hoje no mundo para você fazer perfil comportamental. E a gente desenvolveu uma técnica mais rápida para a gente fazer o teste e coisa, e é legal quando a gente faz, a gente começa a perceber que tem um perfil que ele é medo puro. O medo é constante, mas é o amigo dele. Então, assim, isso, porque por exemplo, no meu caso, eu sou dominância muito alta e a conformidade muito alta. A dominância é resultado, é o cara que executa muito. Já a conformidade é aquela pessoa que ela é muito analítica, ela olha muita coisa, ela tem um olhar muito crítico, mas ela sempre está ali. O medo é muito constante. E o que acontece? Um medo, para quem é de conformidade, é o melhor auxiliar que ele tem. Porque eu vou para um local, por exemplo, quando eu fui diretor de escola, eu era convidado para ir para outra escola, porque a gente mudava, era escola particular, e fui diretor da rede adventista, e quando eu entrava na escola, quando eu bati o olho, eu já sabia, aqui o menino vai se machucar, aqui alguém pode fazer, aqui, porque tinha um medo. Então, assim, quando o medo se o medo estiver do meu lado, ele é bom. Ele me protege. Ele é muito bom, ele é meu auxiliar, meu braço direito. Agora, se eu permitir que no lugar de ser braço direito, ele tome o corpo todo, aí é quando a pessoa entra. Síndrome do pânico. É quando ela não... uma ansiedade, um medo em excesso pode levar a uma depressão, a insegurança total. Então, assim, eu preciso lembrar que o medo, quando a gente dá o curso de inteligência emocional, e aí é interessante porque vai ter pessoas que são cristãs que estão nos assistindo, e as pessoas têm um problema com sentimentos, principalmente o cristão. Ele coloca sentimentos como se fossem satânicos e divinos. E, na realidade, o sentimento em si, ele não é nem divino nem satânico. Ele é um sentimento e a gente tem que ter todos eles. Aí eu vou dar um exemplo prático disso. Aí agora eu vou estar falando como teólogo e mestre em ciências sociais da religião. Aí eu estou falando agora como teólogo. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que o próprio Cristo teve todas as nossas emoções. Ele teve raiva, ele teve explosão de raiva, e aí você vai ver no templo, ele derrubando
mesa, o dinheiro, os animais que eram vendidos lá dentro. Você vai ver a raiva, e aí você vai ver o texto bíblico dizendo que eu posso irai-vos, mas não. Ou seja, eu posso ter a ira e não ser pecado. Então a ira não é pecado. Se eu posso irar e não pecar, a ira não é pecado. O medo. Aí ele vai falar, não, medo. Cristo teve o medo. E ele sentiu medo. Lembra lá no Getsemane? Senhor, se pede para os discípulos olharem por ele, e depois ele se afasta, ele vai, Senhor, existe outro caminho? Tem como esse cálice não ser bebido? Tem como eu não passar? Mas aí você vê essa situação do medo. Ali era o ser humano gritando por medo. E ele não pecou. Se o medo fosse pecado, ou numa situação que você tem de extremo medo, de chegar para Deus e falar, posso? Senão ele teria pecado naquele momento. Então o medo não era o pecado. Então o sentimento, ele não é diabólico, nem, ele não é satânico, ele não é divino. Agora, aquilo que eu faço com o sentimento, aí sim. Eu posso ter o medo, e esse medo eu usá-lo de uma forma divina. E eu posso ter o medo e usá-lo de uma forma satânica. Ou seja, eu posso controlar o meu medo e eu posso conquistar e produzir algo maravilhoso. Agora, eu posso não controlar o meu medo e o meu medo ser usado de uma forma satânica, me colocando dentro de uma síndrome do pânico, me colocando numa depressão, me colocando numa situação muito complicada. Ou até mesmo, Marcos, impedindo de alcançar algum objetivo que você tanto quer. Às vezes você estudou anos para alcançar um objetivo e quando você já está ali certificado, prontinho para o mercado de trabalho, você não consegue entrar naquilo. Então, eu gosto muito de uma frase, Solange, que ela foi escrita por uma escritora chamada Ellen White. Os adventistas conhecem muito os textos dela. E tem uma frase que ela diz assim, que seria pecado eu não desenvolver todas as minhas habilidades. Isso. Então, se eu estou incomodado, se eu vejo que há possibilidade, como você colocou da ponte, se eu usar a desculpa que eu não estou enxergando a ponte, que eu não sei qual é a ponte, para não realizar, nesse momento eu estou pecando. Porque, na realidade, a ponte tem algo que eu preciso aprender, tem alguma técnica, alguma coisa que eu preciso passar para poder chegar até lá. E às vezes não é fácil. Aí tem aquelas histórias do metal, do diamante, né? Você pegar o bruto e transformar. A lapidação, ela não é... Se o diamante pudesse falar, doeria se ele fosse um ser humano. O ferro é a mesma coisa, né? É interessante que, assim, nesse processo da autossabotagem, muitas vezes a gente se exime de ir, não vou, eu vou ficar aqui na minha zona de conforto. Quando, na verdade, essa zona não é de conforto. Essa zona é extremamente traumática, angustiante, machuca. Sim. Né? Então, se eu não arrisco e escolho, na verdade, ficar na minha zona de conforto, eu não vou conseguir, nunca. Você sabe que eu acho que a gente cria algumas expressões, essa zona de conforto, por exemplo, colocada, como você fez uma colocação muito legal, é uma zona de conforto porque eu dou um monte de desculpa para não agir, eu fico ali parado. Mas ela das dói. minhas desculpas. Isso, mas ela dói, ela fere, ela machuca. E aí eu gosto de pensar o seguinte, peraí, se aqui está doendo e está machucando, se eu tentar, eu também vou me ferir. Mas tem um detalhe, o fazer vai doer, mas ele vai me colocar numa outra situação que a dor que está aqui, ela para. Sim. Então, eu gosto, as pessoas chegam para mim e falam assim, o que é pior? Você ir lá e extrair um dente ou você ficar com a dor desse dente pro resto da vida? Isso, então assim, a dor incomoda? Incomoda. Mas por que você não vai lá e arranca o dente? É igual aquela história do cachorro, que o cara foi em um local, ele chegou e viu um cachorro gemendo. Aí ele achou estranho, olhou, estava dentro no interior, num bar, aí virou para o dono do bar e falou, mas o que esse cachorro tem? Aí o dono do bar falou, não, é porque aonde ele deitou, ali tem um prego.
ele está deitado em cima do prego. Aí o cara virou e falou, mas por que ele não levanta? Aí o dono do bar, naquela toda inocência, mas uma sabedoria popular muito grande, falou, mas por que não está doendo tanto assim? Ou seja, o cachorro... Essa é a nossa zona de conforto. É a zona de conforto. Ele está sentado no prego, ele está deitado em cima de um prego, mas o prego não está incomodando tanto assim. Na realidade, se eu quero que esse prego não exista mais, eu vou levantar e saio. Mas é sair da zona do conforto. Então, assim, hoje a gente precisa lembrar que eu, como cristão, dentro da conversa que a gente está fazendo, eu, como cristão, eu preciso lembrar, primeiro, eu preciso ter o meu livre-arbítrio. A escolha é minha. Deus me deu a escolha. E Ele não vai fazer nada para forçar a minha escolha. Eu acho isso como pessoa, como estudante de Bíblia, como teólogo, como tudo. Na minha cabeça isso é gigante. Eu quase não consigo entender o tamanho disso, porque o que eu estou dizendo com isso? Que um ser limitado, ele respeita a opinião de um ser limitado. E ele não muda. Ele permite. Então, o livre-arbítrio, primeiro, é você incorporar isso. Você é responsável pelas decisões que você toma. Segundo, eu tenho, então, a decisão é minha. Segundo, agora, eu tenho uma atitude. Então, se eu sei que a decisão é minha, agora eu tenho que saber que a atitude é minha. Então, se eu não tomar atitude, nada muda. Então, eu construo aquilo que eu quero fazer. Só para amarrar o saco agora dessa minha fala, seria o seguinte, alguém pode virar para mim e falar bem assim, mas eu não controlo a doença que chegou e eu não controlo um desastre de alguém que eu queria e morreu. Ok, concordo. Eu não tenho poder sobre as tragédias, mas eu tenho poder do que eu vou fazer após a tragédia. Aconteceu um fato. Quem sou eu após isso? Porque todo mundo joga desculpa assim, não, porque fulano fez isso, aconteceu isso, mas aquilo. Ok, aconteceu. Mas quem é você daqui para frente? Aí aqui você começa de novo. Tomar a sua decisão e tomar a sua atitude. Tem uma frase que as pessoas, quando entram na minha sala, quando entram na sala de aula para ter aula comigo, eu digo a frase, você vai ouvir várias vezes eu falar isso, a Solange já ouviu. Os alunos entram e a primeira vez aquilo dói, a frase que eu vou falar agora. Depois, no final do curso, eles saem falando a frase o tempo todo. A frase é a seguinte: cada um merece a vida que tem. Cada um merece a vida que tem. Você pode parar agora e falar bem assim, não, você está errado, você não conhece o meu esposo. Deixa eu te falar, você o escolheu, e as suas ações fazem dele aquilo que ele é. É isso que você ouviu. Eu faço encontros de casais quase todo mês. Quase todo mês eu tenho encontro de casal. E toda vez que uma mulher ou um homem se coloca para fazer uma mudança dentro de casa, ela vai perceber que os grandes problemas que ela está passando, a culpa é dela. Ela é responsável. Ou ele. Né? Mas depende. Isso. Depende de quem procura. Que se propõe a fazer a mudança isso. vai Quem quer fazer a mudança, quem está querendo uma mudança, é ele que tem que mudar. Porque está nele. Então, se é um homem, é ele que tem que mudar. Se é ela... Então, assim, eu não estou defendendo homem e mulher. É quem está sofrendo. É você que tem que mudar. Está sofrendo? Muda. Simplesmente assim. E aí, nas minhas falas, eu vou e volto na sua pergunta inicial. Quem sou eu? Quem é você? Né? Quem sou eu? A partir do momento que eu me conheço, eu não permito que circunstâncias alheias interfiram nas minhas atitudes, no meu comportamento. As situações batem e voltam. Eu me conheço, eu sei como eu devo me comportar, eu sei as atitudes que eu devo ter para me proteger e para me projetar e me ajudar a transpor esse dissabor que a vida me traz. Se o dissabor é no meu casamento, eu tenho que me conhecer para saber lidar com a situação, para não permitir que o outro determine a minha atitude. E aí você falou em casamento e às vezes a gente escuta assim, não, ele está tendo a esposa que ele merece.
É inteligente essa frase? Não. Por quê? Porque eu estou permitindo que as atitudes dele determinem o meu comportamento. Ou seja, eu deixo de ser quem eu sou, quem eu gostaria de ser, para ser regida pelo comportamento dele. Sim. E aí? E tem uma técnica quando vai para o Master Coach de relacionamento, os alunos que são do Master, a gente ensina isso, você tem um ciclo. Então o que vai acontecer? Se dentro do casamento os dois, por exemplo, estão se agredindo, é porque lá atrás começou. Se eu quiser, eu posso quebrar isso. Tudo pode ser quebrado. Tudo que foi construído pode ser reconstruído. Nós somos, na parte da filosofia e da sociologia, a gente sempre busca que o ser humano é um ser inacabado. Um ser humano é um ser que vai se construindo no decorrer do tempo. E é isso que a gente faz, a gente muda o tempo todo. A gente tem a postura, aquela frase, por exemplo, pau que nasce torto, morre torto. Isso não tem nada a ver, isso tem nada de ciência, não tem nada de religião, não tem nada de... É só desculpa. A gente se constrói o tempo todo. É muito interessante essa frase, pau que nasce torto, morre torto. Isso, quando uma criança ouve o pai falando dessa forma a vida toda, o que cria nessa criança? Sim. Quando adulto? Crenças. E essas crenças são crenças limitantes. E aí é onde eu volto na pergunta: o que está por trás do medo? Sim, você tem que falar. Algumas crenças que foi colocada em você, de maneira assim, inconsciente, você recebeu aquilo, né? A sua memória RAM registrou. Você não permitiu, mas está registrado. E agora? O que eu faço com esse medo, né? Então, eu tenho que descobrir o que me causa aquele medo. E fazer uma reprogramação. E atacar em cima daquilo. Exatamente. Desativar e ativar uma crença nova. Olha, nós precisamos ir para o fechamento dessa conversa. Que a gente acha que vai falar pouco e a gente já está há mais de 50 minutos conversando e agora a gente precisa fazer o fechamento. E a pergunta é a seguinte: existem homens e mulheres nos assistindo. E a minha pergunta para vocês é a seguinte: o que vocês diriam para essas pessoas? Dentro de tudo que a gente conversou, qual o recado que você dá para essa pessoa? O que você diria para eles? No meu recado final, eu quero falar a respeito da autossabotagem. A gente não percebe, mas a gente se autossabota praticamente o tempo todo. E é muito triste. Muitas pessoas não conhecem nem essa expressão autossabotagem. O que é autossabotagem? Sim. Gente, a gente simplesmente se limita por causa dos medos, por causa dos traumas, por causa das inseguranças. Então, a importância da gente se conhecer. A partir do momento que eu me conheço, eu não vou mais permitir que as circunstâncias alheias, porque a nossa vida, nós somos bombardeados, nós não somos ilhas, nós vivemos o tempo todo interagindo, né? Então nós não somos senhores de nenhuma situação, muito pelo contrário, nós estamos envolvidos. O certo é a mudança. O certo é a mudança. A coisa mais certa que existe é que algo vai mudar. Ok, e para alcançar a mudança, o que a gente precisa? De um coach. A gente precisa de um curso de coach. E a função do coach é fazer com que a gente se enxergue dentro da situação e então ele vai conseguir me tirar daquele problema para uma solução. Então, a construção da ponte. A construção da ponte. Certíssimo. Então, eu vou fazer um convite então para quem está nos assistindo. Primeiro, se você quer se tornar coach, vem para o Instituto e nós vamos estar te mostrando os caminhos, uma mentoria para você melhorar e você atuar dentro de uma área que você quer atuar. Outro convite, eu te convido para você passar por um processo de coach. Então você vai ter, no final do curso, você vai ter os nomes das pessoas, você vai ter por região, você vai ter os coaches credenciados ao Instituto que vão atuar
com coach, aí eu queria fazer uma divisão já. Coach tradicional e o coach que nós fazemos. Existem gerações de coach. O primeiro coach lá no início, as primeiras gerações, é o coach tradicional. Aí você viu a gente conversando, um coach tradicional, por exemplo, ele não é especialista em inteligência emocional. Ele não sabe, por exemplo, técnicas para fazer limpeza emocional, para, por exemplo, te ajudar com as doenças psicossomáticas. Então, o que nós estamos desenvolvendo e o que é feito na metodologia do Instituto Advento é coach, mentoring, inteligência emocional e técnicas de PNL. Tudo isso junto, formando uma metodologia só. São técnicas que trazem tudo isso de uma vez só. E aí te constrói. Isso. A ideia é tirar de você o seu... Reconstruir. Isso, é construir. A partir de você, construir a ponte que você sempre quer ver, mas vai partir de dentro de você. Até para um detalhe. As pessoas, por exemplo, se eu for pegar aqui a Solange, por exemplo, a pessoa que mais tem conhecimento entre a relação entre Solange e o esposo é ela. É ele. Então a melhor pessoa para trazer isso é eles. Ok? Então agora eu queria te agradecer por você estar conosco, falar que você deve procurar, entre em contato. No curso que aqui você vai ganhar os presentes do mapeamento emocional e agenda emocional. Eu vou aplicar essas ferramentas para você poder estar fazendo. Então eu queria te agradecer de novo por estar conosco, agradecer por vocês estarem. Muito obrigado. Veio de longe, pegou estrada, né? Quantos quilômetros de lá aqui? 154. 154 quilômetros. Agradecer por vocês estarem aqui, agradecer mesmo do coração, de coração. É nossa. Muito obrigado. Obrigado pela confiança, por estar fazendo e por fazer e começar a fazer. E eu espero que o conteúdo que a gente conversou aqui, a ideia quando a gente sentou para conversar e tínhamos uma ideia e aqui a gente foi costurando, a ideia era trazer algo para ajudar você. Que Deus te abençoe. Se precisar, é aquilo que nós falamos, estamos à sua disposição. Muito obrigado mesmo. E a gente encerra o bloco, eu vou ter uma palavra, uma frase ou um pensamento, alguma coisa. O que vocês querem finalizar? A última frase, vai. Não permita que as pessoas determinem o seu futuro. Ok. Sua vez agora. Ela colou a minha frase. Não permita que as atitudes alheias determinem o seu comportamento. Show. Isso, e eu também quero agradecer, viu, Marcos? As pessoas que estão nos assistindo, nosso muito obrigada. E agradecer também ao Instituto, que tem colaborado muito para o nosso crescimento. Sejam bem-vindas, seja bem-vinda. Obrigado. E obrigado vocês por estarem conosco. No próximo bloco a gente continua. Valeu, até mais.